um jornalista no Maranhão. É a manchete 4, primeiro, Nájila, da Fernanda, porque isso foi motivo de fala dos ministros do Supremo em sessão, Ari. Ministros do Supremo defendem que caso do jornalista no Maranhão seja avaliado na primeira turma do STF. Todos defendem a liberdade de imprensa. Pois não, Fernanda? Exatamente, Amadeu. Esse caso está sendo discutido pelo Supremo Tribunal Federal e envolve o ex-secretários Raimundo Cotrim e Diogo Diniz, além do jornalista Luiz Pablo, que teriam feito ali, montado um esquema para vazar informações do ministro Flávio Dino e também de seus familiares, além também de monitorar a localização do próprio ministro, da esposa dele e também dos familiares do ministro. Agora, há uma expectativa para análise porque o ministro Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão desses envolvidos de um esquema que foi considerado uma organização criminosa justamente para perseguir o ministro Flávio Dino. E ontem aconteceu a sessão do Supremo Tribunal Federal, onde se manifestaram o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, o próprio Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes. Inicialmente, quem falou foi Luiz Edson Fachin. Ele se solidarizou com o ministro Flávio Dino e disse que esse é um assunto que pode ser levado para o plenário do Supremo. Ele ressaltou a importância do sigilo da fonte e também da liberdade de expressão, mas ressaltou também que é importante que se discuta esse assunto. A gente tem um trecho da fala do ministro Edson Fachin, vamos ouvir. Vamos ver se a gente recupera com áudio, Nájila. Me avisa aí. Tá bem. Enquanto isso, a gente comenta sobre essas falas dos três ministros, né? O Fachin dizendo que em nenhum momento a Corte, né, o Supremo, quer tolher qualquer forma de liberdade de imprensa, muito ao contrário. O Supremo sempre atuou ao longo da sua existência a favor da liberdade de expressão como cláusula constitucional e, mais do que isso, como necessidade do sistema democrático, necessidade do funcionamento da democracia, mas que não é possível fechar os olhos para o cometimento de crimes em nome da liberdade de expressão. Vamos ver, então, o trecho da fala do presidente. O Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo, como não poderia deixar de ser, reafirma seu compromisso irrenunciável com a Constituição, com o respeito às liberdades fundamentais, sobretudo com a liberdade de imprensa e com o direito fundamental dos jornalistas ao sigilo de fonte. Ao longo dos anos, a jurisprudência da Suprema Corte realçou, como não poderia deixar de ser feito sob a égide da Constituição de 1988, a primazia que esses direitos têm dentro do arcabouço legal. A jurisprudência do Tribunal permanecerá íntegra e vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário, e seus ministros não têm se afastado e não se afastarão do compromisso com esses direitos. O ministro Flávio Dino, que foi a vítima de toda essa questão que está sendo investigada no STF, disse que não é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal analisa casos relacionados à liberdade de expressão e que em nenhum momento vai tentar burlar ou proibir que haja liberdade de expressão e o sigilo de fontes jornalísticas. Vamos acompanhar. Mas, com certeza, com zelo, a nossa jurisprudência, diria, até quase centenária de proteção à liberdade de imprensa. Nas trevas da ditadura militar, uma das causas para a abjeta cassação de 3 integrantes desse colegiado
foram exatamente decisões a favor da liberdade de imprensa, registra a história da Corte, sobretudo entre os anos de 65 e 68, quando a escuridão se tornou ainda mais densa com a edição do Ato Institucional número 5, em 13 de dezembro de 68. Então, poucos podem dar lições ao Supremo sobre liberdade de imprensa à vista dessa tradicional linha jurisprudencial do qual Vossa Excelência e eu e todos os colegas somos guardiões. O ministro Alexandre de Moraes também se pronunciou. Ele disse que esse debate é extremamente válido, mas não se pode confundir liberdade de expressão com liberdade para o cometimento de crimes. É uma prática ostensiva de vários crimes que estão sendo apurados, inclusive o crime de perseguição previsto no artigo 147-A do Código Penal. Tanto a representação da Polícia Federal quanto o parecer da Procuradoria-Geral da República indicaram prova cabal de materialidade e fortes e concretos indícios de autoria criminosa dos investigados, sejam eles advogados, sejam eles jornalistas, apontando principalmente, e aqui é o mais importante, o liame subjetivo entre os executores das infrações penais, inclusive com repasse de dinheiro entre eles, ou seja, com repasse de dinheiro para a prática da divulgação de informações criminosamente obtidas. Esse Supremo Tribunal Federal, como ressaltou o ministro Flávio Dino, defendeu a liberdade de imprensa em período de chumbo da ditadura. Continua defendendo e sempre defenderá a liberdade de imprensa, o livre exercício do jornalismo e todos os seus direitos e garantias, inclusive o sigilo da fonte. Sigilo de fonte, que é uma garantia constitucional consagrada por essa Suprema Corte, mas que nunca se confundiu e nunca e jamais se confundirá com o escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Sigilo da fonte, que é uma garantia essencial para a defesa da democracia, e não um instrumento oculto para associações criminosas praticarem impunemente diversas infrações penais. Os ministros defendem que esse assunto seja debatido pela primeira turma, mas todos eles também defendem a democracia e dizem que é importante que se preserve a profissão de jornalistas no Brasil. Vamos aguardar se o caso em específico vai a julgamento ou vai sair uma decisão do Supremo conjunta, na primeira turma ou no plenário, sobre os limites ou a falta deles na questão da preservação da fonte para jornalistas. Mas as falas aí, para mim, estão bem claras do momento que o país está vivendo, a fala dos ministros. Por falar nisso, é a manchete 5 da Fernanda. O ministro Flávio Dino